Morreu aos 98 anos. Laura Cardoso, um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira, despediu-se deixando para trás uma carreira gigantesca, uma legião de admiradores e muitas perguntas sobre os seus últimos momentos. Mas o que realmente aconteceu com Laura Cardoso? O que se sabe sobre os dias que antecederam a sua morte? E por que algumas informações que começaram a circular após a notícia merecem ser analisadas com muito cuidado? Neste vídeo, vamos separar os factos confirmados dos rumores e recordar alguns dos momentos mais marcantes e controversos da trajetória desta verdadeira lenda da televisão. Uma mulher que atravessou gerações, viveu os bastidores de uma indústria cheia de mudanças e enfrentou momentos difíceis que nem sempre chegaram ao conhecimento do grande público. E atenção, porque mais à frente vamos falar sobre os seus últimos dias, as declarações da família e os detalhes que vieram a público depois da sua partida. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. A sua inscrição e o seu like mostram ao YouTube que este conteúdo é relevante e ajudam a plataforma a recomendá-lo a mais pessoas. Se puder e quiser apoiar financeiramente o nosso trabalho, pode também deixar um super thanks aqui no vídeo. Esse apoio ajuda-nos a continuar a produzir novos conteúdos. Mas se não puder, não há problema. Comente simplesmente o que mais o surpreendeu nesta história e assista até o final, porque a última revelação que vamos abordar poderá mudar a forma como você vê os últimos momentos de Laura Cardoso e deixá-lo verdadeiramente impactado. Muito antes de se transformar numa das atrizes mais respeitadas do Brasil, Laura Cardoso era Laurinda de Jesus Cardoso Baleroni, uma menina nascida em São Paulo no dia 13 de setembro de 1927. Filha de imigrantes portugueses, Adriano e Carolina Cardoso, cresceu no bairro da Bela Vista, o tradicional Bexiga, numa família simples. Desde muito nova, Laurinda demonstrava uma atração quase inevitável pela representação. Enquanto outras crianças brincavam, ela gostava de inventar personagens e fazer pequenas encenações. O problema é que o sonho de ser atriz estava longe de ser bem recebido dentro de casa. Naquela época existia um forte preconceito contra mulheres que desejavam seguir a vida artística. Para muitas famílias tradicionais, ser atriz não era considerada uma profissão segura ou apropriada para uma jovem. Laura, portanto, teve de enfrentar resistência justamente das pessoas que estavam mais próximas dela. Mas a oposição familiar não conseguiu fazê-la desistir. Ainda adolescente, começou a procurar oportunidades no rádio. O nome Laurinda acabou por ser considerado pouco adequado artisticamente e nasceu então o nome que o Brasil conheceria durante décadas, Laura Cardoso. Ela iniciou a carreira no rádio na década de 1940 e trabalhou em emissoras como Rádio Tupi, Rádio Cultura e Rádio Difusora. Eram tempos completamente diferentes. A televisão ainda nem fazia parte da vida dos brasileiros e as radionovelas eram um dos principais entretenimentos populares. Laura chegou também a apresentar pequenas peças em circos aos fins de semana. Segundo contou anos depois, alguns daqueles circos eram tão pobres que ela não tinha coragem de receber a sua parte da bilheteira. Para a jovem atriz, estar em cena era mais importante do que o dinheiro. Foi justamente neste universo artístico que aconteceu um encontro que mudaria também a sua vida pessoal. Durante a sua passagem pelo rádio, Laura conheceu Fernando Baleroni, ator, diretor, roteirista e produtor. Os dois apaixonaram-se e casaram-se em 1949. O relacionamento atravessaria décadas e tornar-se-ia uma das partes mais importantes da vida da atriz. Laura nunca tentou apresentar o casamento como um conto de fadas perfeito, pelo contrário. Numa declaração particularmente franca ao recordar o marido, admitiu que, durante tantos anos juntos, ambos poderiam ter sentido atração por outras pessoas. Para Laura, isso fazia parte da vida. O mais importante era que, depois de uma longa caminhada, amizade e companheirismo se tornassem ainda mais sólidos. A declaração chama a atenção principalmente quando se considera a geração à qual Laura pertencia.
Ela falava sobre casamento com uma naturalidade pouco comum para alguém nascida nos anos 1920. Em vez de construir a imagem de uma relação absolutamente perfeita, reconhecia as imperfeições humanas. Fernando permaneceu ao seu lado até 1980, quando morreu aos 58 anos. Laura ficou viúva relativamente cedo e nunca voltou a casar. Anos depois, explicaria que não sentiu necessidade de procurar outro casamento porque se considerava completa com a sua profissão. Mas antes da morte do marido, Laura e Fernando construíram uma família. E foi dentro dessa família que a atriz enfrentou uma das experiências mais dolorosas da sua existência. Laura Cardoso teve 3 filhos: Fátima Carolina, José e Fernanda. Porém, José viveu apenas alguns dias. O menino morreu pouco depois de nascer. Laura revelou anos mais tarde que a morte esteve relacionada com um problema sanguíneo. Foi uma perda devastadora que permaneceu como parte da história pessoal da atriz. As 2 filhas, Fátima e Fernanda, cresceram acompanhando uma mãe que dividia a vida entre a família e uma profissão extremamente exigente. E Laura faria posteriormente uma das reflexões mais delicadas da sua trajetória. Reconheceu que talvez não tivesse estado tão presente na vida das filhas quanto gostaria. A própria atriz explicava que a carreira artística absorve profundamente quem a escolhe. Ensaios, gravações, viagens e apresentações ocupavam uma enorme quantidade de tempo. Laura não dizia arrepender-se da escolha profissional, mas admitia pensar que poderia ter dedicado mais tempo aos filhos e à família. Também reconheceu que acreditava que as filhas provavelmente gostariam que a mãe tivesse estado mais presente em casa. Essa talvez seja uma das contradições mais humanas da sua história. Laura conseguiu aquilo que sonhava desde criança e tornou-se uma atriz histórica. Mas o preço desse sucesso foi passar menos tempo com algumas das pessoas que mais amava. Com o passar dos anos, porém, a família tornou-se cada vez mais central na sua vida. Fátima e Fernanda permaneceram extremamente próximas da mãe. Laura chegou a viver com Fernanda, enquanto Fátima morava no mesmo prédio. Ela dizia não gostar da solidão e defendia que as pessoas precisavam ter alguém por perto para conversar, discutir e amar. Vieram também as netas Cláudia e Adriana e, posteriormente, o bisneto Fernando Faria. A ligação com Fernando tornou-se especialmente forte. Laura chegou a brincar que o bisneto era o seu último grande caso de amor. Ele tornou-se uma presença importante na velhice da atriz e passou também a administrar as suas redes sociais. Se havia uma característica que acompanhou Laura durante toda a carreira, era a intensidade. Ela não gostava simplesmente de decorar um texto e representar. Queria sentir fisicamente aquilo que acreditava que a personagem sentiria. Essa dedicação chegou a extremos que hoje provavelmente seriam vistos com preocupação numa produção profissional. Laura contou que, quando estava grávida de 6 meses, chegou a atirar-se de uma escada durante uma gravação na TV Tupi. Também revelou que, quando precisava interpretar uma mulher retirante que sofria com a seca, deixava de comer e beber para tentar compreender fisicamente a fome e o sofrimento da personagem. Era uma relação quase obsessiva com a representação. Mesmo depois de décadas de sucesso, Laura recusava a ideia de que já tinha chegado ao topo. Numa entrevista, quando lhe perguntaram se considerava uma atriz consagrada, respondeu que esse conceito praticamente não existia para ela. Na sua visão, um artista precisava continuar a aprender. Acreditar que já se tinha alcançado tudo significava parar de evoluir. Essa postura ajuda a explicar a extraordinária longevidade da sua carreira. Laura atravessou o rádio, o nascimento da televisão brasileira, o teatro, o cinema e várias gerações de novelas. Estreou na televisão no início dos anos 1950, quando a TV brasileira ainda dava os primeiros passos. Naquele período, muitos programas eram feitos ao vivo. Não havia a mesma possibilidade de corrigir erros através da edição. Era necessário memorizar textos, controlar os nervos e continuar mesmo quando alguma coisa dava errado.
Ao longo das décadas, Laura passou por diferentes emissoras e acumulou uma enorme quantidade de personagens. Na Globo, onde estreou em novelas com Brilhante, em 1981, consolidou uma nova fase da carreira. Vieram trabalhos que permaneceram na memória popular, incluindo Mulheres de Areia, A Viagem, Chocolate com Pimenta, Caminho das Índias, Gabriela, Sol Nascente e O Outro Lado do Paraíso. Laura tornou-se conhecida principalmente pela força que conseguia dar a personagens que, por vezes, nem sequer eram protagonistas. A sua filosofia profissional era ambiciosa. Em entrevista, resumiu seu desejo de maneira direta: queria ser a melhor. Não necessariamente por fama ou competição superficial, mas porque acreditava que um ator nunca deveria deixar de tentar melhorar. Laura Cardoso nunca construiu a imagem de uma celebridade interessada apenas em glamour. Pelo contrário, falava frequentemente sobre disciplina, cultura e responsabilidade artística. Nos últimos anos, também demonstrou alguma resistência às transformações provocadas pela tecnologia. Ao recordar a televisão antiga, valorizava a espontaneidade de uma época em que tudo era mais artesanal e menos controlado tecnologicamente. Ao mesmo tempo, defendia com força a importância da cultura para um país. Outro ponto revelador aparecia quando Laura falava da própria fama. Apesar dos prêmios e do reconhecimento acumulado durante décadas, recusava-na a ideia de estar completamente realizada artisticamente. Para ela, representar significava procurar continuamente alguma coisa que ainda faltava. Essa exigência podia parecer exagerada, afinal, tratava-se de uma mulher que já tinha conquistado reconhecimento nacional, atravessado diferentes gerações da televisão e recebido importantes prêmios. Mesmo assim, continuava a comportar-se como uma estudante da própria profissão. Laura também não escondia o preço pessoal dessa dedicação. Admitir publicamente que poderia ter passado mais tempo com as filhas é uma das declarações que melhor revelam o conflito entre Laura Cardoso, a artista, e Laurinda, a mãe e a mulher por trás das câmeras. A sua família descrevia uma personalidade igualmente forte fora dos estúdios. Já perto dos 90 anos, era considerada a matriarca da família. Familiares recordavam as suas lições e intervenções e destacavam que existia uma diferença entre a Laura vista diante das câmaras e aquela que comandava a dinâmica familiar. A viuvez representou uma das grandes mudanças na vida pessoal de Laura Cardoso. Durante muitos anos, a atriz dividiu a sua caminhada com Fernando Baleroni, ator, diretor e produtor que conheceu ainda no ambiente artístico. Os dois casaram-se em 1949 e construíram uma relação que atravessou aproximadamente 3 décadas. Fernando não era apenas o marido de Laura. Era também alguém que compreendia profundamente as exigências da profissão artística, os horários complicados, os ensaios, as gravações e tudo aquilo que fazia parte da rotina de uma atriz que começava a conquistar cada vez mais espaço. Dessa união nasceram 3 filhos, embora o casal tenha enfrentado a dolorosa perda do filho José poucos dias depois do nascimento. Laura e Fernando permaneceram juntos até 1980, quando ele morreu aos 58 anos. A perda colocou Laura diante de uma realidade completamente diferente. Depois de tantos anos de casamento, ela precisava continuar a sua vida sem um homem que tinha sido o seu companheiro durante grande parte da juventude e da vida adulta. Laura tinha pouco mais de 50 anos quando ficou viúva e, portanto, ainda poderia ter reconstruído a vida amorosa e até mesmo casado novamente. No entanto, isso nunca aconteceu. Com o passar dos anos, a atriz deixou claro em entrevistas que não sentiu necessidade de procurar outro casamento. A profissão ocupava um espaço enorme na sua existência e funcionava também como uma fonte de realização pessoal. Laura amava representar e dizia ter nascido para aquilo. O trabalho não eliminava a ausência de Fernando, mas dava-lhe objetivos, compromissos e motivos para continuar em movimento. Em vez de abandonar a carreira depois da viuvez, aconteceu praticamente o contrário.
Laura continuou a trabalhar intensamente e, justamente nas décadas seguintes à morte do marido, participou em algumas das produções que a transformariam definitivamente num dos grandes nomes da televisão brasileira. A sua relação com Fernando também era recordada de maneira muito humana. Laura não tentava apresentar o casamento como uma história perfeita. Ao falar sobre relacionamentos longos, chegou a reconhecer que duas pessoas que passam décadas juntas podem sentir atração por outras pessoas ao longo do caminho. Para ela, isso não apagava necessariamente a história construída pelo casal. O que parecia ter mais importância era a amizade, o companheirismo e tudo aquilo que duas pessoas constroem durante muitos anos lado a lado. Essa maneira franca de falar sobre casamento chamava a atenção, especialmente por Laura pertencer a uma geração em que determinados assuntos relacionados com a vida conjugal raramente eram discutidos publicamente. Depois da morte de Fernando, porém, não existem bases sólidas para transformar a vida amorosa de Laura numa história de romances secretos ou grandes paixões escondidas. O que a própria atriz tornou público aponta sobretudo para uma mulher que escolheu continuar a sua caminhada sem voltar a casar. Mas isso não significa que Laura gostasse da solidão. Na verdade, ela falou algumas vezes sobre a importância da companhia. Já numa idade avançada, defendia que o ser humano precisava de outras pessoas por perto. Para Laura, ter alguém com quem conversar, trocar ideias, discutir e demonstrar carinho fazia parte da própria vida. Existe aqui uma diferença importante entre não querer outro casamento e querer viver completamente sozinha. Laura aparentemente não precisava de um novo marido para se sentir realizada, mas continuava a valorizar profundamente os laços afetivos, e foi principalmente na família que encontrou essa companhia. As filhas Fátima e Fernanda tornaram-se presenças fundamentais na sua velhice. Laura chegou a viver com Fernanda enquanto Fátima morava no mesmo prédio, permitindo que mãe e filhas permanecessem próximas. As netas e, mais tarde, o bisneto Fernando Faria também ganharam um lugar especial na sua vida. A relação com o bisneto tornou-se tão carinhosa que Laura chegou a brincar, numa declaração bem-humorada, dizendo que ele era o seu último grande caso de amor. Evidentemente, tratava-se do amor familiar de uma bisavó pelo bisneto, mas a frase revelava o tamanho daquela ligação. Fernando tornou-se também responsável pelas redes sociais da atriz e esteve próximo dela nos seus últimos anos. Há algo especialmente interessante nessa fase da história de Laura. Durante a carreira, ela própria reconheceu que o trabalho tinha ocupado tanto espaço que talvez não tivesse conseguido estar tão presente na vida das filhas quanto gostaria. A televisão, o teatro e o cinema exigiram muito do seu tempo. Já na velhice, a família passou a ocupar um espaço ainda mais evidente no seu cotidiano. Depois de perder o marido e de ver muitos amigos e colegas da sua geração partirem ao longo das décadas, Laura encontrou nas filhas, netas e no bisneto uma rede de afeto e companhia. Ao mesmo tempo, nunca deixou de considerar a profissão uma parte essencial da sua identidade. Talvez seja justamente isso que torne a decisão de não voltar a casar tão interessante. Laura não parecia estar a rejeitar o amor. Ela simplesmente encontrou outras formas de amar e de preencher a própria existência. Existia o amor pelo marido que tinha perdido, o amor pelas filhas e pelos restantes familiares, o carinho pelos colegas e, principalmente, uma ligação extraordinariamente forte com a profissão que escolheu ainda muito jovem. A viuvez foi certamente uma perda profunda, mas não representou o fim da vida de Laura Cardoso. Ela continuou a trabalhar, construiu personagens memoráveis, conquistou novas gerações de espectadores e envelheceu cercada por pessoas da família. Fernando Baleroni permaneceu como uma figura importante na sua história, mesmo décadas depois da sua morte. Laura, por sua vez, nunca procurou substituir publicamente aquele casamento por outro. Seguiu em frente à sua maneira. E talvez essa seja uma das partes mais humanas da sua trajetória.
Ela mostrou que continuar depois de uma grande perda não significa esquecer quem partiu. Também mostrou que estar sem um companheiro não significa necessariamente estar sem amor. Durante décadas como viúva, Laura encontrou companhia na família, propósito no trabalho e afeto nas relações que continuou a construir. Foi dessa maneira que atravessou uma longa fase da sua vida, mantendo viva a memória de um casamento que marcou a sua história, mas sem permitir que a perda do marido definisse tudo aquilo que ainda tinha pela frente. Com o passar dos anos, Laura Cardoso começou a enfrentar as limitações naturais de uma idade cada vez mais avançada. Mas isso nunca significou que estivesse preparada para abandonar a profissão que tanto amava. Mesmo depois dos 80 anos, a atriz continuava a aceitar personagens e demonstrava uma disposição impressionante para enfrentar longas rotinas de gravação. Para Laura, trabalhar não era apenas uma forma de ganhar dinheiro ou permanecer famosa. Representar fazia parte da sua identidade e era uma das grandes razões que a mantinham ativa. A idade, porém, começou a exigir alguns cuidados. Laura chegou a procurar acompanhamento de fonoaudiologia para trabalhar dificuldades relacionadas com a dicção e continuar a desempenhar os seus papéis da melhor maneira possível. Um dos momentos mais delicados aconteceu em 2017, durante a novela Sol Nascente. Laura precisou afastar-se das gravações durante cerca de 3 meses por problemas de saúde. Como a produção precisava continuar, a atriz Nívia Maria assumiu temporariamente a sua personagem. Para alguém tão ligada ao trabalho, ficar longe dos estúdios não foi fácil. Quando finalmente conseguiu regressar às gravações, Laura foi recebida com aplausos pelos colegas e pela equipa. A emoção daquele momento mostrou o respeito que tinha conquistado depois de tantas décadas de carreira. Laura chegou a dizer que ficar parada em casa era cansativo, uma declaração que ajuda a compreender a sua relação quase inseparável com a profissão. Mesmo com o corpo a impor novos limites, ela continuava interessada em trabalhar e aprender. A aposentadoria nunca pareceu ser um grande sonho para Laura. A sua última novela foi exibida em 2019, quando já tinha mais de 90 anos, mas nem isso representou uma despedida definitiva da atuação. Em 2025, voltou a aparecer num trabalho audiovisual através de um curta-metragem. Era como se parar completamente significasse abandonar uma parte de si própria. Laura envelheceu, enfrentou dificuldades e precisou adaptar-se às limitações físicas, mas conservou durante praticamente toda a vida aquela paixão pela representação que tinha surgido quando ainda era uma jovem desconhecida em São Paulo. Com o avanço da idade, Laura tornou-se mais caseira e passou a valorizar ainda mais o convívio familiar. Numa entrevista concedida em 2023, quando tinha 96 anos, falou com orgulho sobre a própria trajetória. Demonstrava gratidão pela vida e pela carreira, mas havia também um elemento inevitável de melancolia. Muitos amigos e colegas da sua geração já tinham morrido. Laura mencionou a saudade de pessoas queridas e demonstrou vontade de passar mais tempo com a família. Depois de uma vida inteira marcada por estúdios, palcos, câmaras e personagens, a mulher que tantas vezes reconheceu ter sacrificado momentos familiares parecia querer aproveitar de outra maneira o tempo que ainda possuía. Ao mesmo tempo, não demonstrava desprezo pelo passado. Pelo contrário, falava com enorme carinho da profissão e de personagens que continuavam a ser descobertas por novas gerações através das reprises das novelas. Era uma situação rara. Laura viveu tempo suficiente para assistir não apenas ao próprio sucesso, mas também à redescoberta desse sucesso por pessoas que nem sequer eram nascidas quando algumas das suas novelas foram originalmente exibidas. A morte de Laura Cardoso, aos 98 anos, marcou a despedida de uma das atrizes mais longevas e respeitadas da televisão brasileira. Laura morreu na noite de 17 de agosto de 2026, em São Paulo, e a notícia tornou-se pública durante a madrugada do dia seguinte, através das redes sociais oficiais da atriz, administradas pelo seu bisneto, Fernando Faria.
A confirmação provocou rapidamente uma onda de homenagens de admiradores, colegas de profissão e pessoas que cresceram acompanhando as suas personagens. Para a família, porém, aquele momento representava muito mais do que a despedida de uma grande estrela. Era a perda da mãe, da avó, da bisavó e da mulher que durante décadas foi uma das figuras centrais da família. Na mensagem de despedida publicada nas redes sociais, os familiares demonstraram o enorme carinho que sentiam por Laura e destacaram a importância que ela continuaria a ter nas suas vidas, mesmo depois da morte. Laura deixou as filhas Fátima e Fernanda, as netas Cláudia e Adriana e o bisneto Fernando Faria, que se tornou uma presença especialmente importante nos seus últimos anos. Fernando mantinha uma relação muito próxima com a bisavó e ajudava a cuidar da presença dela nas redes sociais, aproximando uma atriz que começou a carreira na era do rádio de uma nova geração que acompanhava a sua história pela internet. Sobre as circunstâncias exatas da morte, é importante ter algum cuidado. Nas primeiras horas após o anúncio, surgiram informações diferentes na imprensa sobre a causa do falecimento. Algumas notícias referiram causas naturais, enquanto outras indicaram inicialmente que a causa específica não tinha sido divulgada. Por isso, não seria correto transformar especulações ou informações contraditórias numa explicação definitiva. O facto confirmado naquele momento era que Laura tinha morrido aos 98 anos e que a família havia comunicado publicamente a sua partida. A despedida também ganhou uma dimensão nacional porque Laura não representava apenas uma pessoa querida pela família. A sua carreira atravessou mais de 8 décadas e acompanhou diferentes períodos da história do entretenimento brasileiro, desde o rádio até as grandes produções televisivas. O seu velório aconteceu em São Paulo no dia 18 de agosto, enquanto homenagens começaram a surgir de diferentes partes do meio artístico. A televisão brasileira também recordou alguns dos momentos mais importantes da sua trajetória. Para muitos espectadores, foi como despedir-se de alguém que esteve presente dentro das suas casas durante décadas. Laura interpretou mães, avós, mulheres humildes, personagens fortes e figuras inesquecíveis que fizeram o público rir, emocionar-se e até sentir raiva. No entanto, talvez a parte mais tocante da sua despedida esteja justamente fora das câmaras. Depois de tantos anos dedicados à profissão, Laura passou a valorizar cada vez mais a proximidade da família nos últimos tempos da sua vida. Assim, a morte aos 98 anos encerrou uma trajetória extraordinariamente longa, mas não apagou aquilo que Laura Cardoso construiu. Para a família ficou a memória da mulher que conheciam longe dos estúdios. Para o público ficaram as personagens, as entrevistas e as histórias de uma artista que atravessou gerações e se tornou parte da memória da televisão brasileira. Talvez a parte mais interessante da história de Laura Cardoso não esteja apenas nas dezenas de novelas ou nos prêmios. Por trás da atriz existia uma mulher cheia de contradições profundamente humanas. Foi uma adolescente que enfrentou resistência familiar para seguir uma profissão mal vista na época. Foi uma mulher que construiu um casamento de décadas, mas falava com surpreendente franqueza sobre as imperfeições existentes numa relação longa. Foi mãe de 3 filhos e sofreu a morte de um deles poucos dias depois do nascimento. Conquistou enorme sucesso profissional, mas reconheceu que talvez as filhas tivessem sentido falta de uma mãe mais presente. Ficou viúva relativamente cedo e decidiu não voltar a casar. Depois de passar boa parte da vida absorvida pelo trabalho, aproximou-se ainda mais da família durante a velhice. E talvez uma das maiores revelações sobre Laura seja justamente esta. Depois de mais de 8 décadas de carreira, ela nunca pareceu acreditar que tinha aprendido tudo. Mesmo depois de conquistar aquilo que aquela menina do Bexiga sonhava, continuava a olhar para a representação como uma arte que precisava ser aprendida todos os dias. Laura Cardoso não viveu apenas a história da televisão brasileira. Ela esteve presente quando essa história começou a ser construída. Viu o rádio dominar as casas, participou dos primeiros tempos da televisão, viveu a época das transmissões ao vivo
Acompanhou a chegada das grandes telenovelas, das gravações modernas e da tecnologia digital. Assistiu às próprias novelas regressarem décadas depois através das reprises. E chegou a uma época em que o seu próprio bisneto administrava a sua presença nas redes sociais. Pouquíssimos artistas atravessaram tantas transformações. No fim da vida, quando poderia simplesmente olhar para trás e considerar a missão cumprida, Laura continuava a demonstrar amor pelo ofício. Numa das suas reflexões mais reveladoras, deixou claro que amava a carreira que tinha construído e gostava da vida que tinha vivido. A menina Laurinda conseguiu tornar-se Laura Cardoso, e Laura Cardoso conseguiu algo ainda mais difícil: permanecer relevante durante mais de 8 décadas, sem deixar que a fama fosse maior do que a sua paixão por representar. A sua morte encerrou uma vida de 98 anos, mas também fechou um capítulo extraordinariamente longo da própria história da dramaturgia brasileira. E assim chegamos ao fim da história de Laura Cardoso, uma mulher que viveu 98 anos e dedicou mais de 8 décadas à arte de representar. Por trás das personagens inesquecíveis existia uma mulher que conheceu o amor, enfrentou perdas profundas, viveu momentos difíceis e fez escolhas que tiveram consequências na sua vida pessoal. A morte de Laura encerra uma trajetória extraordinária, mas o seu legado continuará vivo através das novelas, dos filmes e das inúmeras personagens que marcaram diferentes gerações. E depois de tudo o que contamos neste vídeo, queremos saber a sua opinião. O que mais o surpreendeu na história de Laura Cardoso? Existe alguma personagem ou novela dela que marcou a sua vida? Deixe a sua resposta nos comentários, porque queremos muito conhecer as suas memórias e opiniões. Se gostou deste vídeo, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal. Esse pequeno gesto ajuda muito o nosso trabalho e mostra ao YouTube que vale a pena recomendar os nossos vídeos a mais pessoas. E não saia ainda, porque há outro vídeo a aparecer agora mesmo no seu ecrã. Clique nele e continue conosco, porque a história que vai descobrir a seguir consegue ser ainda mais interessante, emocionante e apaixonante do que esta. Obrigado por assistir e até ao próximo vídeo.